dia, boa noite a todos. A vocês, irmãos de casa, uma satisfação ter sua companhia também no nosso momento de culto. A congregação da Paz do Morro da Cruz saúda você e se alegra com a sua disponibilidade de acompanhar o nosso momento de culto, louvar o nosso Deus e também celebrar o seu amor por cada um de nós. Hoje, nosso país está em festa, uma festa da democracia, apesar de algumas angústias que se tinha, transcorreu tudo na normalidade, agora os votos estão lá. Deus abençoe o escrutínio, Deus abençoe nossas decisões e que o nosso país possa olhar para frente novamente. E entre nós, precisamos aprender um pouco do que diz o Evangelho, né, de perdoar 70 vezes 7, e aquelas coisas que ficaram nesse processo eleitoral, uma possibilidade de continuar em alguns estados, até mesmo nosso país no segundo turno, que a gente deixe de lado, pensemos como igreja, e enquanto igreja, mesmo pensando diferentes do ponto de vista político, nós temos um só objetivo, levar Cristo para todos. E aquelas coisas que a gente disse, ouviu, né, e falou inadequadamente, a gente deixa por conta do perdão e vamos lembrar que precisamos caminhar juntos, né, juntos na presença de nosso Deus, independente de quem for eleito a nível nacional, nível estadual, né, os nossos representantes lá estão. E assim, na verdade, juntos nós precisamos colocar aqueles que forem escolhidos diante de Deus em nossas orações. Que Deus possa abençoar o nosso encontro, nosso culto de hoje. Queremos começar com o nosso primeiro momento de louvor. Aliás, lembrei agora, né? Nós, como primeiro destaque do nosso mês, estamos no primeiro culto de outubro, o mês da reforma. Mais adiante nós vamos refletir um pouco mais sobre isso, uma pequena palavrinha talvez hoje, mas que a gente se lembre disso. Outubro é um mês festivo para nós cristãos em geral e particularmente nós cristãos luteranos por causa da reforma, onde Deus, através lá do seu servo Martinho Lutero, resgatou aqueles pilares fundamentais da fé cristã, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura. Que assim Deus nos mantenha nesses pilares. Cantemos. Ó terra toda celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos com louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céu, não é seu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, e ações de graças e ofertai, entrai com salmos de louvor nos átrios santos do Senhor. De geração em geração perdura sua compaixão, meu pronto nome bem dizer, a vida gratos lhe render. Quem puder, coloque-se de pé, vamos invocar a presença de nosso Deus. Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, na certeza de que Ele nos perdoa, suplicando que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço-te que em tua grande misericórdia
e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas misericórdia, pobre pecador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Deus Todo-Poderoso, em sua misericórdia, deu o seu Filho para morrer por você. Por amor a você, perdoa todos os seus pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Portanto, como servo de Cristo, chamado e ordenado e pela sua autoridade, eu perdoo os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como salmo do dia, temos o 62, muito apropriado até mesmo para as questões do nosso período que nós estamos vivendo, mas acima de tudo ele quer nos colocar na presença de nosso Deus. E é uma lembrança de aonde nós devemos colocar o nosso coração. Somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor, eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco que uma cerca derrubada? Somente em Deus eu encontro paz, nele ponho a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor, eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abra o coração para Deus, pois ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada, são mais leves do que um sopro. Não confie na violência, nem espere ganhar alguma coisa como um povo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade, Cristo tem piedade, Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, autor de toda piedade, pela tua graça ouve as orações da tua igreja. Concede que aquelas coisas que pedimos com fé possamos receber através da tua abundante misericórdia, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos sentar? Temos aí para nós a segunda leitura, já que a primeira dessa vez foi do Salmo. Agora, teríamos normalmente a leitura do Antigo Testamento. Recomendo que vocês, inclusive, leiam. Seria o profeta Abacuque, 600 anos antes de Cristo. Trouxe uma palavra para o povo de Deus e é relevante. Eu desafio vocês a lerem em casa o Antigo Testamento, o profeta Abacuque. São 3 capítulos, onde ele trabalha a importância do povo com o seu relacionamento com Deus. Mas aqui nós temos o conhecido Timóteo. Hoje, sua segunda carta,
capítulo 1, versículos 1 a 14, pergunto se temos voluntário ou voluntária para a leitura. Sempre é importante a participação da comunidade. Quem puder pode dirigir-se até o microfone. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 14, por favor. Alô. Saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida, que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus, que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário. O Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelos ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Obrigado, Ariane. Nós aqui temos uma palavrinha da parte do conhecido Timóteo, que serve bastante para nós. Ele, junto com Tito, essas as cartas de Paulo a Timóteo são consideradas cartas pastorais, porque o jovem Timóteo e Tito também estão sob os cuidados de Paulo, e ele então instrui a Timóteo na sua prática pastoral, e aqui dá um conselho de como ele deveria se portar, especialmente lembrar de onde ele recebera a sua fé, e que então ele assim pudesse transmitir essa fé às pessoas. Que Deus abençoe essas palavras em nosso coração. Queremos louvar ao nosso Deus, lembrando: Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue o lado teu, na infamante cruz herdeu. Vem, ó Cristo, me lavar do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar. Só tu me vem salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Não me venho em te vestir, só a graça
Cristo, o Evangelho, e acompanhamos hoje a leitura do Santo Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 10. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta-nos a fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida de ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, põe um avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, a Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Queridos irmãos e irmãs, nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco no meditarmos em sua santa palavra, considerando brevemente nesse tema, nossa conduta importa, e o versículo de Lucas que aqui está projetado. Queridos irmãos, até ontem, de uma forma muito intensa, e provavelmente no segundo turno nós vamos acompanhar esse fenômeno acontecendo, mas nós víamos nas ruas, talvez fôssemos um destes, mas víamos bastante cabos eleitorais tentando nos convencer a votar neste ou naquele candidato, não é verdade? E muitos de nós, após refletir no que eles nos diziam, nos materiais que nos entregaram, tomamos a nossa decisão. Essas pessoas estavam a trabalho, estavam divulgando as suas convicções, estavam tentando nos convencer, através da sua fala, da sua conduta,
a seguir o seu entendimento. Nem sempre nós nos damos conta, mas nós somos influenciadores com a nossa conduta, com a nossa palavra. E é isto que, de certa forma, o Evangelho nos faz pensar. Ele traz um alerta para cada um de nós. Jesus diz aos seus discípulos: olha, sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Ai do culpado. E aí ele faz uma comparação de que é melhor que alguém se coloque uma pedra de moinho, uma pedra que eles usavam para amassar coisas, e se jogar ao mar, do que aguardar o resultado de fazer alguém se desviar da fé e pecar. E aí nós olhamos para nós, sempre precisamos fazer essa leitura, como nós estamos influenciando aqueles que estão ao nosso redor, para a vida eterna, ou sendo pedra de tropeço para que os outros caiam. As nossas ações, as nossas palavras, o nosso testemunho de fé e vida tem corroborado com aquilo que nós, como cristãos, guardamos no coração e deveríamos levar em frente? Ou ao contrário, estamos sendo pedras de tropeço? A nossa conduta importa, não só para nós, em relação à nossa fé, mas particularmente com aqueles com os quais nós nos relacionamos, de modo a que eles possam receber a influência saudável do amor e da fé que nós guardamos no coração. E é isso que a gente precisa dar bastante atenção. Nossa conduta importa, seja nas questões da vida aqui, mas particularmente naquelas questões relativas à vida eterna. Diante das dificuldades de sermos bons convencedores, porque nós também trazemos em nós a nossa natureza pecaminosa, é que os discípulos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Talvez esse seja sempre um pedido bem especial a nós colocarmos nas nossas orações. Diante dos desafios de querermos influenciar pessoas, não como cabos eleitorais de candidatos humanos, mas como aqueles que divulgam o amor de Jesus, que nós tenhamos a condição de fazê-lo da forma correta, adequada, com amor e misericórdia para com os outros. Sim, os discípulos fizeram aquela prece que deve ser a nossa: Senhor, aumenta-nos a fé. Fé é um dos pilares da reforma. Apenas para um parágrafo em relação a este mês de outubro que nós adentramos no mês da reforma. A fé restaurada através da palavra nos leva diante de Jesus. Ele, com o seu amor, é que nos influencia a observarmos como o Pai quer se relacionar conosco, não com imposição, não com uma série de regras, mas acima de tudo, com a sua verdade que de fato acalenta o nosso coração e nos acolhe, trazendo para nós o perdão, um dos temas também do Evangelho, trazendo para nós a certeza do seu amor, companhia, misericórdia e graça. É fundamentado em Jesus. Pela fé é que nós poderemos ter uma conduta de forma que nós influenciemos as outras pessoas para que elas também creiam em Jesus e sejam salvas. Vocês estão lembrados da epístola. Na epístola nós temos um jovem pastor, Timóteo, alguém que recebeu uma grande influência, e não era dos influencers importantes que hoje nós costumamos às vezes dar ouvidos, não, mas era muito, muito importantes os influenciadores do jovem Timóteo, ou melhor dizendo, das influenciadoras. Vocês lembram quem influenciou Timóteo na fé? Sim, a sua mãe e a sua avó. Interessante, não se sabe a respeito do pai de Timóteo, se ele ainda era vivo, se ele era cristão ou se não era cristão, mas o fato é que Paulo, quando se coloca como também um influenciador de Timóteo, já na vida adulta, ele se reporta àquela influência da mãe e da avó. E qual influência Paulo destaca? Paulo poderia ter dito: olha, você é um menino bem educado, muito bem, parabéns, você realmente é legal, isso é importante, e são coisas importantes. Mas Paulo faz Timóteo lembrar
das coisas que sua avó e sua mãe lhe ensinaram a respeito do Salvador Jesus. E isto fez com que Timóteo tivesse no seu coração a fé que salva. A fé sincera que estava no coração da avó e de sua mãe, Lloyd e Eunice. Sim, essas foram as influenciadoras de Timóteo para que ele guardasse a fé. Assim como vocês, queridas vós, queridas mães aqui da congregação, fazem com seus filhos, com os seus netos. Alguém pode dizer, a gente tenta, né, pastor? Eu sei, esse é o nosso papel sempre, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de que nós queremos sim influenciar os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que estão ao nosso redor, com a melhor coisa que existe, a fé no Salvador Jesus. Esta vale para os nossos dias aqui, certamente molda a nossa conduta, mas especialmente para quando deixarmos este mundo aqui, esta fé vai fazer a diferença, vai nos manter diante daquele que lá na cruz morreu, ressuscitou e nos espera de braços abertos junto ao Pai Celeste para nos acolher com a sua graça e misericórdia. Queridos irmãos, Timóteo foi justamente influenciado por sua avó e sua mãe. E dessa forma, quando Paulo se encontrou com ele, já tinha um alicerce, já tinha um fundamento de fé. Paulo só impôs-lhe as mãos para que ele então agora fosse um ministro da palavra lá e continuasse levando a mesma boa mensagem que ele recebeu, primeiramente da sua família e depois então do próprio apóstolo Paulo. Isso trouxe alegria para o apóstolo Paulo, isso trouxe satisfação de saber que ele estava seguindo os caminhos da fé, daquele que, como diz aqui o texto, acabou com o poder da morte. Timóteo estava sendo fiel em fé a Jesus Cristo, vitorioso sobre o pecado, o diabo e a morte, para trazer a esperança que vai para além dos nossos dias, coisa que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Queridos irmãos, Paulo vai dizer a Timóteo que Deus o escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É o Evangelho que nos leva à fé, é o Evangelho que nos mantém na fé, é o Evangelho que molda a nossa conduta de modo a vivermos, como conclui um pouco o Evangelho. Primeiro, no Evangelho, ele nos incentiva a perdoar, algo que nós precisamos olhar de uma forma muito especial. Vivemos enquanto cristãos sob o perdão de Deus e somos incentivados a assim viver também, com uma conduta de perdão, de compreensão, de restauração nos nossos relacionamentos pessoais, familiares e até mesmo na congregação. Nós somos imperfeitos também, mas ali o perdão molda a nossa conduta, de em vez de rejeitar, de acolher, perdoar, trazer para perto, trazer para junto, de modo que juntos caminhemos como perdoados, justamente em direção à vida que não se limita aos nossos dias, mas que nos dá a vida eterna. Queridos irmãos, quando nós fizermos todas essas coisas, podemos olhar para o final do Evangelho e nos sentir como inúteis. Porque para a fé nós não contribuímos. Para uma conduta ilibada diante de Deus, nós não contribuímos. Somos imperfeitos e pecadores. Mas Deus, pela fé, nos coloca sob a sua graça. A graça que vê Jesus Cristo morrendo e perdoando os nossos pecados, mudando a nossa conduta, limpando e purificando a nossa conduta, tirando de nós a culpa dos nossos pecados, para vivermos como simples e singelos filhos de Deus, servos do Senhor Jesus e Salvador Jesus. Sim, queridos irmãos, nossa conduta importa. Que nós possamos, como cristãos, nos dar sempre conta disso, deixando que Deus influencie o nosso viver aqui, moldando o nosso viver pela sua palavra e pelos sacramentos. E assim busquemos, sim, influenciar com a nossa conduta a vida daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe neste propósito, de modo a que as pessoas sintam a nossa conduta que transmite o amor, a paz e a misericórdia de Deus. Transmite o Evangelho, aquele que convence, que molda e que faz com que
os discípulos de Jesus peçam para que Ele lhes aumente a fé, fé que nós vemos presente na vida das vós, da mãe e da avó de Timóteo e de Paulo, e que assim nós possamos viver dessa mesma forma, sob a graça e a misericórdia de Deus, que nos fortalece na fé para uma vida de serviço. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem puder, coloque-se de pé, cantemos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma alteração na nossa pequena ordem litúrgica. Vamos deixar a oferta para depois, enquanto cantaremos mais um louvor. Vamos partir para a nossa oração geral. Nos meus registros, salvo tenha olhado equivocadamente, não tínhamos aniversariantes desde o nosso último culto, aliás, belíssimo culto de celebração das bodas de prata do departamento de servos, domingo passado, com a presença do pastor Nereu, um momento de confraternização, o primeiro depois do culto que a gente sempre fazia, Depois desse tempo de pandemia, fizemos o primeiro justamente para, com alegria, celebrar a gratidão pelos 25 anos de trabalho das servas em nossa congregação. Mas depois outros, então, eu não tive lembrança de aniversários. Esqueci de alguém, por acaso? Alguém gostaria de lembrar? Não? Então tá, menos mal, não esqueci de ninguém. Mas queremos, por outro lado, lembrar aqui os enfermos, quero mais uma vez registrar também junto à congregação minha gratidão pela compreensão de vocês nas correrias que eu tive que enfrentar, e já deixei eventualmente coisas para fazer, uma instrução tivemos que improvisar e fazer online aqui, Meu pai esteve então 15 dias hospitalizado, e agradeço a compreensão, os votos e as orações, votos de estima e consideração da parte da congregação. Agora ele está se recuperando, começando assim, a dar os seus passos, enfim, é um processo de recuperação lento de quem tem 79 anos. Tenho certeza Deus vai abençoar. Queremos colocar aí o seu Ireno que hospitalizou essa semana, já fez um procedimento lá na Santa Casa, e falando ontem com a dona Aide, ele já estava em casa se recuperando, então que Deus possa abençoar também, seu Ireno, a sua recuperação. Também queremos colocar a dona Jussara Pontes, familiar da dona Claunira, está enfrentando um momento difícil em sua saúde, está carecendo de uma cirurgia e de alguns equipamentos um tanto quanto delicados. Deus permita que a gente possa encontrar um caminho de ajuda também, dona Claunira, e que ela possa recuperar aí a sua saúde, que depende agora de um procedimento um pouco mais delicado. Mas Deus vai estar amparando vocês, guiando esses passos neste momento difícil. Também o Pedro Borges, não menos, nada mais nada menos que o neto da Marina e do Abraão, filhos do Pedro e da Marília, que ontem foi batizado. Dada a questão da eleição, uma circunstância de alguns familiares, nós deslocamos e fizemos o batismo ontem, já que aqui para hoje ficaria um pouco complicado, Então fizemos ali no piquete, foi um momento cultico, bem bonito, que nós tivemos o privilégio de celebrar. Então queremos pedir que Deus abençoe ao Pedro, os pais, os familiares em geral. E também, claro, obviamente, colocar os rumos da nossa nação, que estão sendo contabilizados agora, que Deus abençoe e guie a cada um de nós com serenidade, seja qual for o resultado, para que a gente possa viver com alegria e gratidão nesse país maravilhoso que Deus nos deu. Vamos cada um fazer a nossa parte para que ele continue bem abençoado, feliz, e mais justo é o que nós queremos nessa caminhada. Algum pedido, agradecimento mais que eu tenho esquecido? Alguém gostaria de incluir, como de costume? Pois não, Marley? Olha só, que bom, parabéns, Marília.
Ela ainda não está na minha lista, mas vamos lembrar, então, alguém coloca lá no grupo, porque senão eu... Isso, por favor, né? Maravilha, que bom, um presente para a Marília, o batismo do Pedro, joia. Algo mais? Falamos com Deus em oração. Querido e bondoso Pai Celestial, aumenta-nos a fé. Especialmente, Senhor, dá-nos a certeza de que nós, colocando a nossa esperança em Ti, temos o perdão, a graça e a misericórdia do nosso Pai Celeste. Nós muitas vezes caímos em deslizes, em pecados que ofendem a Ti primeiramente e ao próximo. Senhor, que nós possamos nos arrepender dessa conduta e moldar a nossa conduta conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra e orientação nos santos mandamentos. Guarda-nos, Senhor, de cair e de fazer cair. E ao cairmos, levanta-nos com a Tua graça e misericórdia. Permita, Senhor, também que nós possamos reconhecer com gratidão que Tu nos tiraste da morte e nos influenciaste por meio daqueles que nos antecederam nesta vida, deixando para nós o Santo Evangelho, deixando para nós a Tua palavra, todo este momento que nós vamos estar relembrando a reforma, e aí o Teu servo Lutero e os demais que se seguiram, de modo a que hoje nós podemos celebrar e conhecer o Teu grandioso amor que se revela na palavra, fortalecendo a nossa fé por meio desta palavra e também dos santos sacramentos. Guarda-nos sob Tua graça e misericórdia. Senhor, Te lembramos pelos enfermos que aqui foram mencionados, aqueles que já estão se recuperando e aqueles que ainda carecem de maiores cuidados. Senhor, guarda a todos. Encaminha de uma forma muito particular a situação de Dona Jussara, para que também possa ter pronto atendimento e resolvidas questões que de momento estão complicadas, tanto em saúde quanto nos passos para que ela possa fazer os procedimentos necessários. Abre as portas, querido Deus, para que este momento possa acontecer o mais breve possível. Te louvamos pela vida espiritual, o novo nascimento que Tu deste ao Pedro no dia de ontem, e abençoa ricamente a ele e a sua família, particularmente também a sua mãe, a Marília, que amanhã estará de aniversário. Senhor, guarda a todos nós como Teus filhos, todos batizados, para que nós possamos lembrar de quão grande é o Teu amor por nós. Senhor, colocamos neste momento, assim como fizemos com o nosso voto na urna hoje, colocamos a nossa nação. Guarda os governantes escolhidos. Permita que nós possamos fazer a nossa parte, amparando, ajudando os nossos governantes para que eles possam, de fato, fazer um bom exercício de governo, tendo a nós como cidadãos comprometidos, buscando de fato o bem da nação, independente de quem for eleito. Guarda, Senhor, a cada um de nós aquelas coisas chatas que ficaram deste processo eleitoral. Limpa de nosso coração, faz com que nós deixemos para trás o que ficou e o que passou e permita que a nossa conduta agora seja moldada pelo Teu amor que nos une e nos coloca diante de Ti para servir. Que sejamos servos, mesmo que inúteis, sejamos servos que estejam dispostos a fazer o melhor conforme as capacidades e talentos e dons que Tu nos concedes. Assim o pedimos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos cantar o próximo louvor que nos prepara para a ceia e neste momento também a gente recolhe as nossas ofertas. Se o Osmar conseguir fazer as duas coisas, que assim seja. Podemos sentar, louvemos. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quem puder, coloque-se de pé, vamos nos preparar para a ceia. O Senhor esteja convosco. Elevai os vossos corações.
Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente justo e do nosso dever render-lhe honras e glórias eternamente, louvando-o sempre, dizendo: Santo, 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 Senhor, Deus de força e poder, céus e terra cheios estão de tua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar, sejam pois bem-vindos à mesa do Senhor. Durante a participação, nós vamos ser acompanhados por um fundo musical, um louvor da Congregação da Cruz. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Vamos dar graças. Ó Senhor Jesus, nós te rendemos graças porque instituíste para nosso benefício e salvação esta maravilhosa ceia. Concede-nos sempre celebrá-la em memória de teu sacrifício por nós e também para testemunho e fortalecimento de nossa fé. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a sua paz. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, podemos sentar? Assim concluímos o nosso culto de hoje, esse dia festivo da nação, que Deus nos abençoe. Nossas próximas programações, se eu não esqueci, seriam estas, aliás, o primeiro dar atenção, né? Nossos cultos a partir dessa semana passam a ser sextas-feiras, 20 horas. Ajudem, quando a gente ver aí a dona Yara, especialmente, a própria dona Marilei, né? Fazer um intensivo, tentar achá-las, para lembrar que então nossos cultos até fevereiro do ano que vem serão às sextas-feiras, 20 horas, certo? É uma possibilidade, se enquanto diretoria a gente pudesse fazer uma alteração ali na nossa plaquinha, né? Seria importante. Eu quero ver se atualizo, quero me lembrar de atualizar no nosso Face ao menos, né? Já é alguma coisa, mas se tivermos como providenciar isso, e os irmãos da diretoria aí, seria uma possibilidade importante, né? Isso também, né? Pois não, Júlio? Só lembrar o recado da mãe, né, da irmã primeira, que a escolinha dominical será dia 7 e 14, para cima esse próximo do Congresso Mirim. Ah, isso, ótimo. Está ali o Congresso Mirim, né? Anunciado, mas é bem lembrado isso, né? Então nas próximas sextas-feiras, que as crianças que já se inscreveram, né? E se tiver alguma que queira participar ainda, não tem problema, tem vaga. A Congregação da Cruz lá está acolhendo e particularmente nós aqui tivemos alguma dificuldade, a gente resolve isso, né? E vai ser pertinho, vai ser aqui no Grêmio dos Subtenentes, Sargentos da Brigada. Não, é lá perto do Bananeira, não é esse aqui. É atrás do posto de saúde Bananeiras, ali tem, na Manuel Vitorino. Isso né? Então é bom. É uma boa localização, a Congregação da Cruz está sediando, né? Mas como nós não temos espaço físico, até está acontecendo uma reforma lá, então o pessoal conseguiu esse espaço ali e vai ser um bom lugar para fazer o nosso Congresso Mirim. Então, obrigado, Júlio, por lembrar, né, de fazer esse destaque. Então, dia 6, quinta-feira, nós temos a instrução, como de costume. Dia 7, então, nós temos o nosso culto, sexta-feira, né? E dia 14 de 10, tivemos que fazer uma alteraçãozinha. Há uns dias atrás nós fizemos uma reunião quando nós estávamos planejando o Congresso de Servas, aí surgiu a ideia de fazer um convite ao pastor Nereu, que tem um amigo, né, o senhor João Batista, ele é psicólogo, para que ele trouxesse uma palavra aqui. A gente também precisa desses aspectos, né, da nossa saúde mental, né, e nós queríamos para na próxima sexta-feira, mas não foi possível, né, e ele se colocou à disposição para outra, então aceitamos. Eu sei que é sempre difícil a gente coordenar as datas, né? Mas enfim, vamos acolhê-lo, vamos fazer um culto diferenciado, vai ser durante o culto, né? Um momento de louvor, confissão, e vamos abrir a palavra para ele nos orientar, e trazemos também uma palavra bíblica, obviamente, né? E celebramos a ceia, né? E assim nós temos no nosso culto uma formação um pouco diferenciada, também necessária para o nosso viver, né? Nossas fragilidades, né? E assim melhorar até mesmo a nossa conduta, né? Nos nossos relacionamentos. Então, todos desafiados a 14 de 10 no horário do culto, né? Nas próximas sextas estar aqui. E aqui nessa quarta-feira, né? Nós tivemos quarta-feira passada um louvor com os irmãos da congregação de Camaquã, né? Cantando músicas cristãs, algumas que nós usamos já no nosso culto campeiro aqui, e outros que aprendemos com eles, né? Está gravado, se alguém quiser assistir, vale a pena. E também teremos agora na próxima quarta-feira o seu Fábio Rhodes, tratando de um assunto que a gente não se dá conta. De vez em quando a gente ouve, os dados do pessoal lá foram vazados no ministério, no banco, roubaram os seus dados, a gente não sabe muito bem, né? Então ele vai estar trabalhando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é um assunto que implica no nosso ser igreja também, porque a gente coleta dados dos congregados, a gente precisa ver como cuidar e proteger, mas ele vai estar falando muito para as nossas questões, assim, de como é que a gente trabalha com os nossos dados, que a gente já nem lê mais aquelas coisinhas lá, só aceita, as letrinhas miúdas a gente não lê, aceita e depois a gente fica se perguntando aqui, o que foi que eu fiz mesmo, né? Então a gente vai estar aprendendo um pouquinho com ele, é um expert nesse negócio, é luterano, é advogado, então ele vai nos dar uma orientação bem caprichada nisso. Acho que era isso de momento. Você aí de casa, fiquem com Deus, desejamos a todos uma abençoada semana.
E a todos nós que aqui estamos, fiquemos também com o nosso Deus, tendo assim uma semana abençoada e até o nosso próximo culto, então agora, sexta-feira. Uma boa noite a todos.